Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, para você que está vendo a Módulo FM, porque agora o rádio tem imagem e a Módulo tem imagem. A gente tem o prazer de receber nessa sexta-feira, no Mente Aberta, o psicólogo, o Leonardo Nogueira, que tinha um tempinho que não estava com a gente aqui, mas eu sei que está sempre de coração, Léo. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer, viu, Leide? Que bom estar de volta aqui com todos os ouvintes, né, com você. Vamos fazer esse trabalho aqui render. Eu conversei com o Léo há alguns dias e a gente elaboramos o tema juntos desse nosso programa, porque não é um tema fácil de falar, não. Eu sei que o Léo tem além de ser estudioso, ele é uma pessoa que tem uma larga experiência de consultório, uma longa, né? E a gente vai falar sobre tempos atuais. Por que há pessoas que pensam em acabar com a própria vida? Ô, Léo, eu sei que até bem pouco tempo, falar sobre esse assunto em veículos de comunicação era tido como um incentivo às pessoas que já estão pensando em acabar com a própria vida, seria um incentivo. Mas há estudos bem recentes e opiniões também bem recentes que é pior não falar. E aí eu queria a sua opinião de psicólogo mesmo, o seu embasamento, porque eu sei que você fez todo um estudo, né? Um roteiro sobre a abordagem desse tema. Mas a gente precisa falar sobre? Precisamos falar sobre. Principalmente porque esse é um tema muito tabu, né? É um tema que as pessoas não gostam de abordar, não gostam de conversar sobre, nem dentro da família, né? Nós não gostamos de tocar em assuntos que nós não sabemos lidar. Então, quanto mais tivermos espaços, como o Janeiro Branco, né? Que é um janeiro definido para a saúde mental. Então, e tirar a própria vida, né? Tem a ver muito com essa saúde mental, a falta da saúde mental. Então, quanto mais a gente conscientizar as pessoas da importância da valorização da vida e utilizar meios de comunicação para a gente fazer isso dá recursos para as pessoas. Então, é o contrário. Então, todas as pesquisas, né? Falar de sexo é incentivar ao sexo. Não. Falar da sexualidade é orientar a sexualidade, é o contrário. Falar sobre o suicídio é incentivar o suicídio. Não, é o contrário. É ajudar as pessoas a se prevenirem, a conhecerem, a entender o que acontece com esses temas profundos do ser humano, né? Então, eu concordo plenamente com você. Quanto mais a gente falar sobre um assunto, mais nós orientamos. E o que falta para a população em geral? Educação. E a educação emocional, essa, né, Leide, ela é urgente para o tipo de sociedade que a gente está inserido. Acho que você já vai emendar muito com isso. Estou te dando um pouco essa né, passando a bola para você nesse sentido de que quanto mais nós olharmos para como a sociedade está adoecida e os profissionais da saúde poderem elucidar, né, a gente informar a população, a gente falar sobre esse assunto, melhor para instrumentalizar, para as pessoas entenderem o que está acontecendo com elas, com os parentes, os amigos e poder ajudar, né? Agora, você falou uma frase aí sobre as pessoas evitam temas difíceis. Isso é um caminho para a falta de saúde mental? Sim, isso é um caminho para a falta de saúde mental. Quando a gente tem um casal que não conversa, pais que não conversam com os filhos sobre assuntos que para eles são muito difíceis, para um casal, né, para um relacionamento, né, um relacionamento de pais e filhos, esses assuntos que são difíceis, sexualidade, suicídio, vícios, né, são assuntos difíceis de abordar que a gente não tem muito acesso, né? Nós não temos informação ou temos pouca informação e aí a gente lida. Como é que a gente faz? Nós usamos o que a gente conhece. Muitas vezes o que a gente conhece é muito insuficiente para lidar, né? Então, com certeza, né? Conversar sobre as famílias ou buscar informação, quanto mais a gente fizer isso, melhor para a saúde mental. Dentro das origens, das causas que fazem com que a pessoa tenha vontade de tirar a própria vida, o que a psicologia traz para a gente, Léo? Leide, você começou hoje o programa falando do quanto é complexo o assunto, né? E falar do suicídio ou das pessoas que pensam, né, em tirar a própria vida, esse é um assunto que é muito, como que eu vou falar, sensível para a gente abordar, muito íntimo, né? É muito íntimo. E então falar das origens também, eu não quero passar aqui como uma receita. A gente até conversou no off, né? Uma receita de bolo. Mas tem caminhos que a psicologia estuda, né? Caminhos que as pessoas vão trilhando
para esse caminho de tirar, né, do extermínio da própria vida. Então, as origens, elas são multi-origens, são vários fatores que podem me levar a ter a vontade de querer tirar a minha própria vida e fatores que realmente me colocam lá no ato em si, né, de tirar a minha própria vida. Então, vamos lá. Tem muitas, mas a primeira que eu gostaria, assim, que talvez é o grande, vamos dizer, o grande pilar para as pessoas que suicidam, né, é a falta da estruturação familiar. Então, a gente precisa olhar para como é o relacionamento dentro da família. Eu não sei se você sabe, né? A gente fala, a doença mental, ela é produzida nas relações familiares, ela também é produzida nas relações sociais, né? Como é que o nosso país lida com diversos temas, mas nós vamos pegar o núcleo, o microcosmo ali, a família, o núcleo familiar. E é ali que as doenças são produzidas, né? Os abusos, não é? Os vícios. A falta de diálogo. A falta do diálogo, né? O ciúme. Então, nós vamos sempre olhar para a relação familiar, o núcleo onde pode surgir muitos dos nossos desejos de extermínio. Então, eu até anotei aqui, então a relação com o pai e com a mãe. Quantas relações com o pai e com a mãe eu ter que atender as expectativas do meu pai, as expectativas da minha mãe, como eu devo ser? Quantas pessoas já tiraram a vida porque a minha mãe ia ficar decepcionado, o meu pai não ia gostar, né, que eu fosse, sei lá, gay, por exemplo. Minha família é toda heterossexual e eu tenho um desejo, né, eu tenho uma orientação sexual para a homossexualidade. Aí como é que faz? Então, ninguém vai me aceitar. Então, esse medo de não ser mais amado, medo de não ser aceito, quanto mais é frágil a minha relação com os meus pais, mais frágil eu posso ser em lidar com a minha própria vida, né? Então, eu segui a minha vida, eu segui o meu caminho. Então, a relação familiar, os preconceitos, o machismo, a violência, os conceitos ultrapassados, os vícios, tudo isso eu vou entrando em contato com isso dentro da minha casa e isso vai me fragilizando. Então, as relações vão ficando frágeis dentro de casa e isso vai me levar lá na frente... como adolescente, por exemplo, que é uma fase, principalmente na adolescência, né, Leide, que é uma fase que eu tô me conhecendo, que eu tô construindo a minha identidade. Se eu não tiver raízes que vêm dos meus pais, se eu não tiver essa estrutura fortalecida dentro de casa, isso não, e aqui, Leide, eu não estou falando de classe social. Eu não estou falando se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem. Não, a falta de conexão com os pais, isso é de qualquer classe social. Eu posso ter um pai rico que nunca me deu atenção. Um pai ou uma mãe que nunca me colocou, foi presente na minha vida. Então, tudo isso vai me fragilizando. E aí a gente fala ego enfraquecido, né? Uma estrutura de ego muito frágil, que não tem recursos de lidar com a sua própria vida. E aí eu vou começando a ter pensamentos assim, mas para que eu quero viver? Não tem sentido. Ninguém me ama na minha casa. Ninguém me aceita do jeito que eu sou, né? Eu vou criando pensamentos negativos e isso vai ficando mais forte, principalmente quando eu também não tenho uma rede de apoio. Então, a falta da rede de apoio... eu não busco meus amigos, eu não tenho um desenvolvimento de uma espiritualidade, depois eu falo sobre isso, mas o quanto é importante o desenvolvimento espiritual, que tem a ver com o valor, né? A pessoa buscar a sua própria essência, né? O que ela tem de capacidade. Tudo isso são causas que vai me colocando num lugar da morte, né? Num lugar de não ter sentido viver. E o sentido de viver eu construo na relação familiar, primeiramente, né? Que são as primeiras pessoas que me ensinam o que é amar, o que é ser amado, o que é o amor. Então, quando eu vejo os meus pais, meu pai com a minha mãe, como eles se amam? Quando eu vejo como meu pai ama as pessoas, como a minha mãe dá o amor.
Então eu vou olhando para essa relação, eu vou falar, então é assim que é amar? E se amar é se destruir? E se eu olho para aquela relação com os meus pais e eu vejo que a relação deles é uma relação destrutiva, então é assim que eu estou aprendendo que eu devo cuidar de mim? Quando eu olho para a relação com meu pai comigo, olha como ele faz comigo, tem um abuso, tem uma violência física até, uma violência psicológica, né? Meu pai só me xinga, só me diminui, só me faz sentir que eu não valho nada. Então nós estamos falando dessa principal origem que está no sistema familiar. E aqui, Leide, eu queria colocar outra coisa para encerrar esse pilar, que é a influência transgeracional que a gente fala, né? Que é quando isso já está na família. Você já viu que tem famílias que sempre tem suicídios na família? Parece que vai passando de pai para filho, de mãe, não é? Sim. Há vários casos que eu conheço. Já que tem... teve avô, bisavô. Às vezes a pessoa nem sabe que teve suicídio, para trás da família, mas ela vai e comete suicídio. Isso, porque essa família já é uma família fragilizada com respeito ao sentido da vida. Principalmente porque já teve outros parentes. Então a gente vai falando que isso vai criando um padrão familiar vinculado... Que vai sendo repetido. Isso, que vai sendo repetido. E isso vai desaguar lá nos descendentes que também seguem o mesmo caminho do avô, do bisavô. Quantos a gente vê isso também com os vícios, não é? Vem lá de trás, a família é uma família que tende aos vícios. E a gente vê lá na epigenética, dos estudos de epigenética, que muitas vezes você tem lá um gene que, dependendo do contexto familiar, os gatilhos que a família produz, liga. Eu vou usar um termo mais fácil para todo mundo entender. É como se ligasse esse gene. Então eu começo também a ter a predisposição, eu já tenho a predisposição familiar, e aí eu também vou para a predisposição, e da predisposição eu vou para o ato, né? Então eu me torno um viciado, por exemplo. Então, assim, a gente vê as influências da família, não só do meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. E tem outra coisa, quantas pessoas que eu já vi, pessoas órfãos que não têm o pai, não teve a mãe, que já é fruto de um desamor, né? Quando você tem uma pessoa abandonada, uma criança colocada na caixa do lixo, por exemplo, já traz esse valor de não ter, da vida dessa pessoa não ter sido respeitada, né? Quer dizer, eu fui colocado numa lata de lixo, então eu já construo dentro de mim uma noção de que eu não valho nada. Então, para que viver? Isso é para todas as pessoas? Não. Quanto mais o meu ego é frágil, mais eu posso pensar num extermínio. Então, eu preciso fortalecer a minha personalidade, né? Eu preciso olhar para mim, reconhecer, descobrir o que eu tenho de bom, o que eu tenho de potência, o que eu tenho de recursos para lidar com isso. Descobrir sozinho, às vezes, não dá. Então, aí eu preciso procurar uma terapia, uma psicoterapia, uma rede de apoio, né? CAPS, para quem não tem recursos, né? Isso. O SUS está aí com o CAPS. O SUS que tem o CAPS e também, o SUS também já fala de várias terapias integrativas, né? Que a gente pode procurar, como, sei lá, acupuntura, eu vou procurar constelação familiar, eu vou procurar terapias que o SUS aprova para poder me ajudar, né? Então, assim, primeiro, a família, para mim, olhar para as relações familiares, eu vou descobrir por que aquela pessoa, que foi a sua pergunta, né? Por que há pessoas que pensam em acabar com a própria vida? Então, porque há pessoas que vêm de uma estrutura familiar doentia ou uma estrutura familiar frágil, sabe? Ou não tem uma estrutura familiar. Léo, eu quero pedir um intervalo rapidinho aqui de 1 minuto e eu quero dar sequência nesse assunto, né? Porque há pessoas que pensam em tirar a própria vida e a gente vem tendo casos aqui em Patrocínio, Berlândia, onde você mora, Tumbiara, onde a gente tem outra módulo, enfim, é no Brasil todo, né? E parece que há um aumento nesse número de casos e pessoas de várias idades. Então, no intervalo de 1 minuto, a gente volta falando sobre esse assunto. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira, hoje tendo o prazer de receber ele que é psicólogo com uma longa, né, uma intensa experiência de consultório, porque o Léo, ele é daqueles psicólogos que gostam da profissão mesmo, né, que transpiram psicologia, por isso que ele nos dá a honra de estar aqui conosco hoje. E Leonardo Nogueira, querido Léo, falando sobre
essa questão da existência de pessoas que pensam em tirar a própria vida. E desde já, aqui da Módulo FM, que a gente fala, é um profundo respeito aos pais enlutados, às mães enlutadas que estão neste momento passando por essa questão. A gente nem ousa dizer o que eles estão passando. Mas a nossa ideia aqui é tentar jogar um pouco de luz sobre esse assunto que é um tabu na sociedade. Ninguém fala sobre isso, ninguém conversa sobre isso, e quando conversa já é ali, você tá maluco, você não tem fé, você não tem o quê? Então a pessoa não tem aquele acolhimento necessário, e a nossa proposta aqui, Léo, é você falar sobre as ferramentas que as pessoas têm. Você começou a abordar sobre isso, eu achei muito relevante, muito bacana, porque pode ter gente, né, nessa situação que está nos ouvindo agora neste momento. Sim, eu queria até, dentro do bloco anterior, Sim. falar assim que, para não ficar parecendo, então os pais são culpados de tudo? Eu ia te perguntar sobre isso. Nós não estamos falando de culpa, e sim de responsabilidades, né? Porque quando você vira pai e mãe, você tem responsabilidades, né? E lembrando que os nossos pais, eles também estão perpetuando, né, passando para frente a própria desestruturação. Então, não é buscar o culpado, mas a gente buscar os significados, o entendimento. Então, se eu tenho hoje uma necessidade, uma vontade de um autoextermínio, o que está acontecendo dentro de mim? Não é só olhar, mas o meu pai não me deu, mas o seu pai ou a sua mãe também não tiveram. Muitas das vezes, assim a gente sabe da maioria, que também não tiveram uma estrutura emocional, psicológica, né? Material, muitas vezes, de conseguir dar o suporte. Porque nós estamos aprendendo sobre, principalmente na nossa cultura que é focada no patriarcalismo, né, em que o homem domina, no machismo. Então, nós não olhamos para as nossas emoções, porque a gente sente. E isso por é isso sinal que de fraqueza, né? E por isso que você falou assim, a pessoa está sentindo isso, sai disso. A depressão, por exemplo, a depressão, ela é uma ponte pode levar ao suicídio. Então não adianta falar para a pessoa, você não pode ser assim, levanta dessa cama, tem que comer. Você não tem fé. Porque eu a gente ouço muito não tem isso, fé, né? as pessoas falarem sobre isso. Na verdade, a gente quer que a pessoa mude, a gente acha que o que está dentro dela é simples. Por isso que eu falo para ela que tem que mudar, né? E não é simples, é um caminho que, imagina, olha, eu falei da origem lá no sistema familiar, das relações, e aí precisa fortalecer essa pessoa, né? Então, a pessoa que tem a depressão, a pessoa que está num isolamento constante... Está com dívidas. Aí eu colocar aqui, né? Muitos fatos, às vezes, não tem a ver com os pais, necessariamente. Então, tem a ver com um fato traumático. Por exemplo, eu perdi a minha mãe. Eu perdi minha namorada. Nossa, isso de namorada, né? Então, também acontece muito. E aí, era um grande amor, né? E aí, por causa desse fato... eu vou e tiro a minha própria vida. Então, as perdas de pessoas amadas, a perda do emprego que eu tinha e eu não tenho mais nenhuma perspectiva, e agora o que eu vou fazer com a minha vida, né? A perda da minha casa, né? Levou na enchente. A perda, né? Do dinheiro, eu estou em dívidas eternas, né? Fico sempre na dívida, eu não consigo sair dessa parte. Então, tudo isso... são fatores que podem me levar ao autoextermínio, desde que, vou voltar, a minha fragilidade emocional, a minha estrutura de que a gente fala, né? O que eu tenho de recursos, que é o que a gente vai falar agora, isso tudo pode me levar, né, a tirar minha própria vida. Mas vamos pegar na adolescência, o isolamento, né? O contato só com a rede social, eu não tenho mais conexão com as pessoas, eu só fico ali na rede social, que tem a ver com uma aparência. As pessoas, elas colocam lá na rede social, né, como eu devo ser, o ideal, e aquele ideal eu não sou de acordo com aquele ideal. Lembra que na adolescência é um ego em construção, eu estou construindo minha personalidade. Então, quanto que eu sou influenciado por essas coisas? Então, eu não tenho o corpo que a modelo tem, então eu vou tirar minha vida porque eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquele dinheiro, eu não tenho aquela vida social, eu não tenho... aquela alegria, eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele tanto de amigo. E aquilo tudo eu vou na comparação e eu me acho que a minha vida não presta. Então, Léo, mas é tão simples, não tem que pensar isso. Mas não é isso. Nós estamos falando de uma identidade, de uma construção de uma pessoa na adolescência. Então, eu olho para tudo isso, eu posso me isolar,
eu posso ir pro meu quarto, e aí eu vou não achando que a vida tem sentido, porque para todo mundo tem na rede social, para mim, na minha vida não é igual àquilo, aí eu pego e tiro minha vida. Então, vamos falar de um isolamento, vamos falar dessa influência, o isolamento aí tem a ver com a falta de diálogo em casa, tem a ver com excesso de rede social, tem a ver com excesso de jogos online. Eu não me relaciono com a vida mais. Então eu não tenho minha diversão, eu não tenho meu prazer em sociedade. Não né? tenho contato físico com as pessoas, Não tem né? nem contato físico. Né? Então tudo isso... Ah, Léo, mas tudo isso sempre vai levar ao autoextermínio? Não. Depende de cada pessoa. Da mas são construção mental de fatores cada que a um, gente né? tem que prestar atenção. Se eu estou na minha casa com meu filho assim, com meu marido assim, com a minha esposa, com minha família, alguém da minha família, né? Então a gente falou dessa fraca estrutura do ego. E aí é um ego que não... Hoje, nós estamos vendo muito isso, né? Os adolescentes, a superproteção. Então eu superprotejo meu filho, ele não tem... Como eu superprotejo, eu faço de tudo para ele, ele não usa as suas capacidades para resolver sua própria vida. Então a baixa frustração a situações, então eu não aceito o não da vida, eu não consigo fazer uma coisa, aquela coisa não funcionou para mim, eu fico muito mal com aquilo, então eu posso ir pro autoextermínio. Você vê os pais pensando que estão ajudando, estão atrapalhando, né? Os pais ali, os cuidadores, enfim, quem é responsável por aquela mente, né? Então, essa falta de sentido, né? Isso tudo vai me tirando o sentido de viver. O sentido de viver, nós vamos falar agora já entrando nessa parte, né? O que eu posso fazer é buscar o sentido na vida. Sentido, o Padre Fábio lá no livro, aliás, eu até indico esse livro, Quem Me Roubou de Mim? Ele fala uma coisa muito legal, que é você buscar o seu horizonte de sentidos. O que me dá sentido? Então é um esporte, é um hobby, é um trabalho que eu gosto muito de fazer na arte. O que me dá sentido de viver? Então eu descobri o que eu gosto, o que faz parte de mim. E isso é uma saída, é uma prevenção. Então buscar o meu sentido na vida. Então o trabalhar, o estudar, fazer o que eu gosto. Rezar. E aí eu aqui já estava até anotado também, né, de trabalhar a sua espiritualidade, né? Então para quem tem uma religião, buscar na sua religião, na sua crença, um sentido, um preenchimento, né? Uma conexão consigo. Porque eu acho que aqui a religião, ela deveria, nem todas são assim, mas ela deveria nos ajudar a conectar com o nosso eu mais profundo, mais verdadeiro. Essa ligação com as nossas qualidades, né? Com o nosso potencial espiritual aqui, de valores, né? Os valores que a gente tem, que a gente também traz da nossa família. Porque da mesma maneira que eu falei da falta de estruturação familiar, a nossa família, ela também tem muitos valores que foram perpetuados e que são muito bons, né? A honestidade, a alegria de viver, né? Quantos avós a gente tinha alegria de viver, né? Achava sentido naquilo que gostava de fazer, não é? Então a gente precisa olhar também para os valores da nossa família que está na gente, né? Que a gente foi perpetuando. Então buscar esse sentido e a rede de apoio aqui. Como eu vou fazer? Eu estou com esses pensamentos muito negativos, eu não estou conseguindo sair disso, então eu vou buscar uma terapia. Porque quando os meus amigos conversando comigo, a minha família conversando comigo, isso ainda não para, esses pensamentos repetitivos, né, que fica me vindo, eu preciso buscar, além da minha espiritualidade, buscar um apoio terapêutico. Então, para quem às vezes tem o CVV, né, que você liga para poder conversar com os voluntários que CVV trabalham... é Centro de Valorização da Vida, não é isso? Isso. Que o telefone é 181? Isso. Você liga no CVV, tô muito difícil, liga lá, vai ter um profissional treinado para conversar com você e te ajudar nisso, até você procurar uma ajuda. Porque se tá muito difícil, eu não consigo mais lidar com os meus pensamentos, tá muito, eu vou pro autoextermínio, então procure uma ajuda antes. Porque não adianta só falar com um amigo ou só com a família mais. É muito importante. Mas aí eu preciso de uma ajuda do psicólogo, das terapeutas em geral, que trabalham com o ser humano, né? E se não, e para muita gente, o psiquiatra também. Que aí eu às vezes vou precisar de um remédio para me conter, para me ajudar
a Voltar pro eixo. impedir os meus pensamentos muito negativos, né? Porque desorganiza todo o meu corpo. Então, nós falamos de amigos, de família, da religião, da terapia. Esse, para mim, talvez são 4 pilares, né? Espiritualidade, família, recursos de terapia e amigos. 4. E se eu tenho... eu tô pensando nisso, se conecta de novo com o que te dá sentido. Então, aí a gente forma o 5º pilar, que ajuda a dar esse apoio para você sair disso. E aí, Leide, eu queria fechar aqui com o mistério. Por mais que eu fale para você, tem tudo isso, tem os estudos disso, ainda tem... Aí a gente aqui é com muita humildade, né? Que ainda tem coisas que a gente não explica. Que a pessoa vai lá e tira a própria vida... E nós não encontramos um motivo na vida dela, olhando os fatos, a família, e aí tá muito além de nós. Aí a gente teria que estar dentro da pessoa para ver o que estava acontecendo dentro dela, né? Então eu falo assim, a gente respeitar o mistério do outro, que muitas vezes nós não vamos controlar, nós não vamos impedir, não tem a ver com estrutura nenhuma familiar ou desestrutura. É algo dentro daquela pessoa muito profundo, que muitas vezes até nós, profissionais, não temos acesso. E quem somos nós para ter esse poder de tirar isso da outra pessoa, né? Então tem algo também dentro da outra pessoa que é maior do que tudo isso que a gente colocou aqui hoje, que a leva a tirar a própria vida. Mas é claro, nós estamos esclarecendo aqui o que se pode fazer, né? Entender melhor para que a gente possa ajudar, né, muitas pessoas que pensam nisso, no autoextermínio, e ajudar também a rede de apoio, a entender os sintomas, a entender a estrutura da família, né? Léo, quero te agradecer imensamente por ter topado essa missão de falar sobre esse assunto tão espinhoso, tão difícil, tão íntimo, tão doloroso, mas tão necessário, que é o fato de existirem pessoas que pensam em acabar com a própria vida e que algumas... elas acabam fazendo, né? Praticando. Então, muito obrigada mesmo pela entrevista. Eu queria deixar o meu Instagram aqui, posso? Instagram, telefone, você fica à vontade. Lá no meu Instagram já tem meu contato, para que às vezes as pessoas podem se sentir tocadas, né? Pelo que eu estou falando, sim. E procurar o apoio lá. E às vezes eu vou indicar profissionais que também podem ajudar as pessoas, né? O meu Instagram é Léo Nogueira Psicólogo. Tudo junto, Léo Nogueira Psicólogo. Tá bom? E eu agradeço de novo a rádio pelo apoio, pelo espaço, que eu acho que isso daqui é essencial para a nossa sociedade que está tão doentia, né? As relações tão desconectadas, essa falta de amorosidade, né, nas pessoas hoje num mundo tão... Eu vou falar mais no Brasil, mas por um mundo tão polarizado, né, em que a gente fica julgando as pessoas certas ou erradas. Se você é errada e não é de acordo com o meu pensamento, então você não é nada. Então a gente está... precisamos resgatar, né, esses relacionamentos, as conexões entre as pessoas com mais amorosidade. Então, isso daqui é um espaço para que a gente possa incentivar, né, as pessoas a se reconectarem. É isso. Esse foi o Leonardo Nogueira, que é psicólogo, conversando com a gente aqui no Mente Aberta hoje sobre o fato de existirem pessoas que pensam em acabar com a própria vida. Se você é uma dessas pessoas, ouça o nosso programa, procure ajuda. Sempre tem caminho, sempre tem solução, é o nosso desejo para vocês. Um bom fim de semana, um excelente carnaval, muito juízo e até a próxima sexta-feira. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.